Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre anomalias cromossômicas e mutação. Bom, a mutação, moçada, nada mais é do que uma alteração na informação genética. Em algum momento ali aconteceu um erro no processo de duplicação do seu DNA e trouxe uma nova combinação. Em 90% dos casos, essas mutações não dão em absolutamente nada, não alteram em nada, como nós vimos lá na síntese proteica. Entretanto, existem mutações que trazem coisas ruins, como é o caso da anemia falciforme. Perceba que apenas uma troca de base nitrogenada, aqui é o DNA original, o DNA sem mutação, que vai ter a combinação CTC. Infelizmente, aconteceu uma mutação e transformou-se em CAC. Apenas uma base nitrogenada foi trocada. E essa uma base nitrogenada trocada fez a diferença entre uma hemácia normal e uma hemácia falciforme. A hemácia falciforme ela transporta muito menos oxigênio do que uma hemácia normal. Bom, molecada, existem dois tipos de mutação. A mutação somática e a mutação germinativa. A mutação somática, moçada, é aquela mutação que atinge as células somáticas, as células 2N, as células diploides do seu organismo. Ou seja, só você vai ter essa mutação. Mais ninguém. Você não vai passar essa mutação para os seus descendentes. Entretanto, a mutação germinativa é aquela que atinge as células reprodutoras, espermatozoide e óvulo. E aí sim, essa mutação presente nessas células vão ser transmitidas para as próximas gerações. Bom, quais são os tipos de mutações cromossômicas? Bom, existem as estruturais e as numéricas. A gente vai começar pelas estruturais. Existe a deleção, onde eu vou perder um pedaço do meu cromossomo, e aí, molecada, esse pedacinho que perdeu pode conter informações genéticas que são extremamente importantes para o bom funcionamento do organismo. Pode ser ainda o tipo inversão, onde eu inverto a posição dos meus genes. Faz diferença? Faz diferença, porque na hora do seu corpo ele fala assim, peraí, preciso produzir a proteína do meu cabelo. Eu tenho que ir lá no cromossomo 12, no loco B. Só que ele chega lá no loco B, não é o gene B que está lá, é o gene D. Então faz diferença sim na hora de fazer as suas proteínas. A duplicação é quando eu duplico trechos do meu DNA. Show de bola? E a translocação? A translocação é quando eu troco pedaços entre cromossomos. Mas espera aí, professor. Eu lembro do crossing over. Crossing over, uma palavra bonita, né? Você se sente até mais inteligente de falar crossing over, que o senhor tanto falou pra gente. Professor, qual é a diferença da translocação para o crossing over? A diferença, meus amores, é que o crossing over ocorre troca de pedaços de cromossomos entre cromossomos homólogos. Por exemplo, o cromossomo homólogo o cromossomo de número 3 que veio da minha mãe, o cromossomo número 3 que veio do meu pai. Aí eles trocando pedaço. Beleza, crossing over. Aqui na translocação não é isso. Na translocação eu pego o cromossomo número 5 que veio da minha mãe e troco um pedaço no cromossomo número 12 do meu pai. Aí eu tenho uma translocação. Isso causa algumas anomalias, algumas síndromes, algumas deficiências severas, tá, molecada? E temos também as mutações numéricas. As mutações numéricas, elas são bem mais abordadas em questionamentos, em provas, no Enem, na UERJ, na minha prova. Então, prestem bastante atenção na numérica. A numérica, moçada, normalmente ela é ocasionada por uma má formação do espermatozoide ou uma má formação do óvulo. É o que a gente chama de não disjunção. Na hora de separar cromossomo para cada lado, eu separei errado. Lembra-se da meiose? Separar cromossomo para cada lado? Show de bola. Então, aqui é o efeito de uma meiose mal sucedida. Tudo bem? Aí eu vou ter uma anomalia numérica. Bom, infelizmente, como se trata de anomalias numéricas, não há cura. Infelizmente, todas as síndromes que a gente vai estudar a partir daqui não tem cura. Show de bola? Bom, e aí vamos lá. As anomalias numéricas, elas podem ser do tipo euploidia ou aneuploidia. As euploidias é como se eu recebesse um lote inteiro de cromossomos a mais ou a menos. Ao invés de ser 2 N's, eu passo a ser 3 N's.
4N, 5N. Molecada, em humanos, isso é impossível. Nós veremos à frente inúmeras síndromes que são causadas por um cromossomozinho a mais, apenas um. Imagine um lote inteiro, imagine 23 cromossomos a mais. Então, infelizmente, na espécie humana, casos de triploide, tetraploide não tem como se desenvolver. Mas nas plantas é extremamente comum. O morango, por exemplo, é uma planta que tem 8 lotes cromossomais. De boa, é dela ser assim, tudo bem? Já as aneuploidias, pode haver o desenvolvimento dessa criança. No caso de euploidia, não há o desenvolvimento. Nos aneuploidia, há o desenvolvimento da criança. A criança vai ter um cromossomozinho a mais ou um cromossomozinho a menos. Perceba, um a mais ou um a menos. Dependendo do cromossomo que está a mais ou a menos, eu vou ter uma determinada síndrome. Show de bola? Quando for um cromossomozinho a menos, eu chamo de monossomia. Quando for um cromossomozinho a mais, eu chamo de trissomia. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um cariótipo de uma pessoa normal, onde eu tenho os 23 cromossomos referente à espécie humana e tenho 2 cópias, porque somos organismos diploides. Um veio da minha mãe, outro veio do meu pai. Show de bola? Note que aqui é um homem. Esse daqui é um cariótipo de um homem, porque tem um cromossomo X e tem um cromossomo Y. Tudo bem? Show de bola. Primeira síndrome é a síndrome mais famosa que a gente tem, a mais abordada em provas, que é a síndrome de Down. A síndrome de Down, moçada, ela é chamada de trissomia do 21. Por que trissomia do 21? Porque o cromossomo que está a mais nessa pessoa é o de número 21. O normal é ter 2 cromossomos 21. Infelizmente, essas pessoas apresentam 3 cromossomos 21. E olha que curioso, o cromossomo 21 é um dos menores cromossomos que a gente tem e faz todas essas características da síndrome de Down, todas essas características típicas de um síndrome de Down, para vocês verem o quanto é complicado você ter cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Show? Como que eu escrevo o síndrome de Down no código internacional? Eu vou escrever assim, ó, cariótipo 47, já sinalizo que tem um a mais, porque o normal é 46. Coloco XX ou XY, dependendo do sexo da pessoa portadora da síndrome de Down. Se for menina, XX. Se for menino, XY. E coloco uma vírgula e coloco o número do cromossomo que está a mais. No caso, o 21. Não quer dizer que ele tem mais 21 cromossomos a partir daqui, não, tá, molecada? Quer dizer que o cromossomo que está a mais é o de número 21. Quais são as características da síndrome de Down? É um retardo mental, tem um sistema imune um pouco mais fraco do que o normal, apenas uma linha na palma da mão. Quem tem normalmente, ó, a gente tem essas 3 linhas na palma da mão, certo? O cara que é Down, ele só vai ter uma linha na palma da mão, como está aqui na imagem. As pregas da mão se fundem formando uma só. Show? Normalmente são estéreis. Tem casos de principalmente mulheres, meninas, que conseguiram se reproduzir, tá? Mas é raro. Normalmente são estéreis. Tem os olhinhos puxadinhos, bem característicos da síndrome. A orelha, a posição da orelha é um pouco mais abaixo. E quem já conversou com uma pessoa portadora do Down percebe que eles têm uma dificuldade em falar. E essa dificuldade em falar é devido ao fato que a língua de um síndrome de Down é mais grossa do que a de uma pessoa normal. Tudo bem? Então, quando você está com a língua mais grossa, dificulta a passagem do ar pela a corda vocal, pela boca, então a pronúncia acaba saindo um pouco comprometida, tudo bem? Bom, vamos lá. Infelizmente, todo ano que eu falo sobre síndrome de Down, eu sempre escuto uma história de que não existem negros com síndrome de Down. Quem dera fosse isso verdade, tá? Porque teríamos muito menos pessoas com a síndrome de Down. Os negros estariam livres da síndrome de Down. Seria ótimo se isso fosse verdade. Mas, infelizmente, não é verdade. Existem negros, asiáticos. Qualquer pessoa pode ser portadora ou ter um filho com Down, tá bom? Infelizmente, não tem cura. Síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter, moçada, o cariótipo, a gente vai escrever da seguinte forma.
47 cromossomos, opa, é um a mais. XXY, opa, porque o normal era X. Y para ser homem ou XX para ser mulher. Só que quando eu coloco XXY, eu já estou te sinalizando que o cromossomo que está em excesso é um cromossomo X. Show de bola? Bom, qual vai ser as características da síndrome de Klinefelter? Retardo mental. Perceba que toda síndrome, moçada, que a gente vai estudar, envolvendo quantidade de números de cromossomo, causa um retardo mental. Tem ginecomastia. O que é ginecomastia? É o padrão muscular do peito. Como assim? O padrão muscular masculino é um padrão de uma musculatura mais quadrada. Já de uma mulher é mais arredondada. E no caso do cara que tem síndrome de Klinefelter, ele vai ter o peito um pouco mais feminino, um padrão mais feminino. Assim como a cintura também vai ser uma cintura mais fina, né? Algo presente no corpo feminino. Os testículos são atrofiados, por isso são estéreis. O pênis também é estéril. Quadril vai ser largo, como se fosse um quadril de mulher. Tem uma quantidade de pelos pelo corpo bem fraquinho, por conta desse cromossomo X que está a mais no corpo dele. Infelizmente, não tem cura, não tem como sair lá e pinçar todos os cromossomos que estão sobrando de todas as células desse cidadão. Show? Síndrome de Turner. Síndrome de Turner, moçada, é o contrário. Normalmente, até agora, a gente só trabalhou trissomias, né? Sempre um cromossomozinho a mais. Agora é um cromossomozinho a menos, tá? A gente vai escrever cariótipo 45, opa, um a menos. 45 o quê? X0. X0 está sinalizando que tem apenas um cromossomo do tipo X. Olha esse cariótipo que está aqui na tela. Note que tem 2 cromossomos para cada um dos tipos, né? 222, 221, 212, 216, 222. Só que quando chega no X, onde deveria ter X, só tem um. Fisicamente vai ser uma mulher. Lá na síndrome de Klinefelter, fisicamente era um homem. Aqui vai ser uma mulher. Só que essa mulher ela vai ter algumas características bem marcantes da síndrome, como esse pescoço, o pescoço alado, né? A base do pescoço aqui é muito larga. A menina que tem Down tem uma certa dificuldade em virar o pescoço para cima, em alinhar o queixo com o eixo do peito. Tudo bem? Vai ter uma baixa estatura, a menina que tem síndrome de Turner. A coluna vai ser uma coluna torta, escoliótica. Retardo mental, falência ovariana, por isso não terão capacidade de ter filhos, tudo bem? Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido a aulinha de hoje. Façam as atividades online, dá aquele likezinho aí no vídeo, bota seu nomezinho embaixo. Beijão, molecada, até a próxima.